a aula na tela. Só um pouquinho. Pronto, a gravação começou. Tá certo? Quem for chegando, eu vou aqui admitindo na sala. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Só um minuto. Tá chegando gente ainda. Pronto, vamos lá. Então, essa é a nossa aula de hoje, tá certo? Quem não estiver enxergando a tela da aula tem que se manifestar, senão eu não vou ficar sabendo que não está aparecendo, tá bom? Enquanto ninguém se manifesta, eu vou considerar que está tudo funcionando. Só mais um momento, que está chegando gente. Então, vamos lá, vou desligar minha câmera para a gente tocar a aula. Bem, a gente está na unidade 2, então, a gente está um pouquinho atrasado do nosso cronograma, então eu vou ter que correr um pouquinho para a gente entrar na unidade 3 logo mais. Só mais um minuto, está chegando gente, e eu tenho que ficar admitindo. Então, vamos lá. Nós estamos em estatística descritiva da unidade 2. Hoje nós vamos ver o assunto medidas de posição, que é a seção 3 da unidade. Alguém entrou aí. Bem, o conteúdo da nossa aula de hoje é apresentar as principais medidas de posição. Vou comentar o que é isso. São medidas que buscam resumir conjuntos de dados, ou amostrais, né, ou amostras. Tá? Então, são medidas estatísticas que vão resumir nossos conjuntos de dados em um valor só. Tá? Então, a intenção dessa técnica é fazer com que um conjunto inteiro vire um único valor representando ele inteiro, ele todo. Tá? E essas medidas estatísticas, elas são, que eu vou apresentar hoje, elas se chamam medidas de posição, porque elas vão representar a posição central ou uma outra qualquer do conjunto. Bem, aqui eu vou apresentar aqui para vocês, deixa eu ver aqui só um pouquinho. Aqui eu vou apresentar hoje para vocês, são essas 4, a média aritmética, a média ponderada, a mediana e a moda. Todas elas aqui são apropriadas para variáveis quantitativas ou variáveis numéricas. A única que funciona para variáveis qualitativas é a moda. Tá? É a moda, mas a gente não vai ver isso nessa aula. Professor, pode voltar o slide um segundo, por favor? Este? Esse, obrigado. Pronto. Então tá bom. Deixa eu só ver aqui quem está chegando. Então vamos lá. Essas são as 4 medidas estatísticas que compõem o conjunto medidas de posição, que eu vou apresentar para vocês hoje, tá certo? E eu vou utilizar como exemplo variáveis quantitativas, tá? Para variáveis quantitativas. Como eu estava dizendo, a moda é a única medida de posição que funciona também para variável qualitativa, mas nós não vamos ver isso nessa aula. Vamos começar falando da média aritmética. Todo mundo conhece, ou a maioria conhece, ou quem não acha que não conhece, mas já deve ter usado esse tipo de cálculo, que é um cálculo simples. Média aritmética simples é aquela média comum que a gente está habituado a calcular, né, que é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores utilizados para somar, tá certo? Então, está aqui, obtida pelo quociente. Então, é uma razão, né, entre a soma dos dados e o total de dados usados nessa soma. Uma fórmula matemática que a gente vai usar para representar a média aritmética vai ser essa que está aqui, essa simbologia. Então, eu vou usar x, tá? Em geral, vou usar a letra x, mas posso usar outras letras também. Quando eu me referir ao meu conjunto de dados como x, a minha média aritmética vai ser x barra, tá? Então, é conhecido assim no meio estatístico como x barra. Espera aí que está chegando, gente. Pronto.
Tá certo? Então, média aritmética é x barra, vai ser igual a esse quociente que eu acabei de apresentar lá na definição. Essa letra grega aqui, chamada sigma, a sigma maiúscula, ela representa a soma x índice i, quer dizer que os valores da minha variável, da minha amostra xi, né? Por exemplo, se eu tiver 10 valores, esse i vai variar de 1 até 10, e eu vou somar todos os valores de x, x1 mais x2 mais x3 mais x4, até o x10. Tá certo? E aqui embaixo, se eu considerar esse exemplo, esse n vai ser igual a 10, porque eu somei 10 valores aqui em cima. Se eu usar 15, vou somar 15 valores, vou dividir por 15. Se eu somar 30 valores aqui em cima, eu vou dividir por 30 aqui embaixo. Então, essa aqui é a fórmula matemática para representar a média aritmética. Estou usando o x, que é a letra genérica, que geralmente a gente utiliza para representar essa medida, mas às vezes eu vou usar um y, às vezes vou usar um z, como a gente vai ver ainda nessa aula, em algum exemplo. Para exemplificar, vamos apresentar este exemplo. Ó, na primeira prova de estatística, você teve a nota 8, na segunda, você teve a nota 7, então a primeira prova teve nota 8, na segunda nota 7, na terceira obteve nota 6 e na última prova sua nota foi 7. Então a gente tem 4 valores que são obtidos a partir da realização de uma prova de estatística. Por favor, quem estiver com o microfone ligado, desliga. Para ser aprovado, sua média tem de ser igual ou maior que 7. Verifique se você foi aprovado. Então, a média, né? Então, a média aritmética simples. Quando a gente cita a média, sem citar se é aritmética ou ponderada, a gente vai sempre considerar que se trata da média aritmética. Tá? Então, usando como x aqui minha amostra, né? Então, eu vou dizer que esse aqui é o meu x1, esse é o meu x2, esse é o meu x3 e esse é o meu x4. Pela definição de média aritmética, é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Então, eu vou somar 8 mais 7 mais 6 mais 7. Como eu estou somando 4 valores numéricos, eu divido essa soma por 4. Eu divido essa soma por 4. Se a gente somar esses valores e dividir por 4, a gente vai obter este resultado aqui. Então, a média aritmética simples é igual a 7. E aí, do problema, né, o aluno é aprovado se ele obtiver nota 7 ou maior. Como ele obteve 7, ele está no status de aprovado. É bem simples, né? Uma outra medida que a gente vai apresentar é a média ponderada. A média ponderada, ela difere um pouco da média aritmética. Ela é parecida, mas ela tem uma pequena diferença. Ela considera pesos para os valores da amostra. Tá? Considerar peso é considerar importância distinta. Os valores podem ter importâncias diferentes, tá? Que é o que ele está chamando aqui de peso. Matematicamente, é representado dessa maneira, tá? Matematicamente. Então, só um pouquinho, deixa eu ver, tem gente chegando. Então, estou usando ainda a letra x, estou representando ainda por uma barra, então é x barra p, para dizer que é uma média, só que ela agora vai ser ponderada. Olha só a diferença. Anteriormente era a soma de xi, né? Agora é a soma do produto entre x e p, onde esse p representa o peso do valor da minha amostra. E aqui embaixo é a soma dos pesos, não vai ser a soma de valores, é a soma dos pesos. Então, esses valores P aqui, eles vão ter um peso, vão ter um valor numérico. E a gente vai somar todos os utilizados na minha amostra para ser o denominador desse quociente. Então, olha só. Então, aqui só é o dado amostral, vou exemplificar já já. E esse P que está aqui é o mesmo P que está aqui em cima. Uma coisa que a gente tem que ter um certo cuidado é fazer a multiplicação antes de somar. Então, primeiro a gente multiplica cada valor da amostra pelo seu peso e depois a gente soma os resultados obtidos.
E esse total aqui, que é o que está me dizendo com essa letra sigma, né, de somatório, a gente soma ele total, vai ter esse total aqui que a gente vai dividir pelo total dos pesos. Exemplo. Não. Para de babar. Gente, desliga aí o microfone. Estou ouvindo aqui. Usando o mesmo exemplo das notas de estatística, então vamos considerar aquele exemplo lá anterior, né, que a gente tinha 4 valores de nota de prova da disciplina estatística. Imagine que cada uma das notas tem um peso distinto. Então, agora, essas provas vão ter importâncias diferentes, né, aquelas notas lá. Então, vou considerar que a primeira prova possuía peso 2. Aí, como que isso é atribuído, né? Isso é meio que arbitrário, né? Em cada problema, a gente atribui pesos distintos. É claro que vai depender da conveniência de cada problema, tá bom? Não tem uma regra para se definir um valor de peso. Opa, desculpa, passei aqui, voltando. Bem, a primeira prova vai possuir peso 2, a segunda prova vai possuir peso 2 também, a terceira prova vai possuir peso 3 e a quarta prova vai possuir peso 3 também. Então, as duas primeiras têm o mesmo peso e as duas últimas têm também o mesmo peso. 2 para as duas primeiras, 3 para as duas últimas. Como que isso pode ser calculado? Está aqui, faltou o pezinho daqui, né? Que é a média ponderada. Tá? A gente vai multiplicar o valor do peso por cada valor, né? E depois vai somar. Então, lembra que eu tinha na primeira nota da prova 8, na segunda eu tinha nota 7, na terceira eu tinha nota 6 e na quarta eu tinha nota 7. A diferença agora é que cada valor de prova é multiplicado pelo seu peso. Então, as duas primeiras tinham peso 2, então é 2 vezes o 8 e 2 vezes o 7. As duas últimas tinham peso 3, cada uma. Então, eu multiplico o 6 por 3 e multiplico o 7 por 3. Esses resultados da multiplicação, eles são somados depois. E aqui embaixo, perceba que eu tenho a soma dos pesos, ou seja, eu tenho os pesos todos somados para ter um total aqui embaixo. Entrou, né? Então, olha lá. Então, é a soma de 2, com 3 e com 3. Então, tá aqui. Então, ó, o produto tá aqui, né? 2 vezes 8, 2 vezes 7, 3 vezes 6 e 3 vezes 7. A soma desses valores dos pesos é 10. Então, somando esses valores de cima do numerador do quociente, eu vou ter 69. E agora, aqui embaixo, eu tenho a soma 10. A divisão dá 6,9. Isso indica agora que se a média for 7, o aluno não estaria aprovado, né? Porque ele teria que obter 7 ou mais para aprovação. Bem, a outra medida que eu vou apresentar, né? Então, o que eu apresentei até agora? Já apresentei 2 medidas de posição de estatística descritiva. Apresentei a média aritmética simples e apresentei a média ponderada. Tá? Apresentei a média ponderada. Agora eu vou apresentar uma terceira medida, tá? Que chama moda, e a gente usa essa notação aqui, tá? Para representar moda, MO, M maiúsculo, O minúsculo. O que ela é? Qual é a definição dela? É o valor que ocorre com maior frequência no conjunto de dados ou na minha amostra, tá certo? Sendo denominado valor modal, esse valor que ocorre com maior frequência. Bem, um conjunto de dados ele pode apresentar mais de uma moda, ou seja, ele pode ter valores repetidos, pode ter mais de um valor repetido, e às vezes eles repetindo na mesma quantidade de vezes. Quando isso ocorre, a gente diz que o meu conjunto de dados é multimodal. Tá? Multimodal, multi de muitos mesmo, tá? Então tem muitas modas. Pode acontecer o caso contrário, de também nenhum valor se repetir no conjunto de dados que eu estiver analisando. E aí o meu conjunto também vai ter um nome específico, que é o que chama amodal. Né? Esse A é de negação, amodal de negação, ou seja, não tem moda. Exemplo.
calcular a moda para as idades dos alunos de estatística. Então, aqui eu tenho, supondo que vocês, ou um grupo de alunos da disciplina de estatística, e aqui eu tenho anotados alguns valores de idade, tá certo? 25, 27, 19, 28, 25, 25, 17, 23, 27. E aqui está sendo pedido é a moda. A moda é o valor que está se repetindo mais vezes, né? Então, é muito simples, tá certo? Então, perceba aqui, não precisa de ordenação, ou seja, não precisa transformar em rol, tá certo? Então, mas a gente tem que se atentar para a frequência, né? Quem está repetindo aqui, primeiro, a gente observa que é o 25. O 25 repete. O 27 também repete, mas ele repete menos vezes que o 25. Né? Isso quer dizer, então, que o 25, ó, tem gente com o microfone ligado, o 25, que repete 3 vezes, ou seja, é o que mais repete nesse conjunto de valores de idade, ele vai representar a moda desse conjunto de dados, porque ele é o que mais aparece nesse conjunto. Tá? Então, esse é o conceito de moda, é bem simples mesmo. Professor, eu perdi um pouco da sua explicação. Deixa eu te perguntar, a moda, então, é simplesmente o que se repete mais? Isso, é exatamente isso. E se tivesse 27 3 vezes, qual seria a moda? Então, aí a gente ia estar naquela definição de multimodal, né? Então, eu teria 2 valores para a moda. Eu teria o 25 e eu teria também o 27. Tá? Então, é possível ter mais de um valor de moda para o mesmo conjunto. Tá, ô professor, e me fala uma coisa, em qual situação real a gente, vamos dizer, precisa calcular a moda? Precisa olhar qual é a moda? Em geral, quando você está interessada naquilo que mais ocorre, né? De repente, vamos supor, você quer identificar qual ou algum produto, vamos supor, na área de comércio, na área de vendas. Qual o tipo de produto que mais vende? Aí você vai contar, né? Ah, um produto, sei lá, uma TV, um celular, que mais? Uma máquina de lavar, vamos supor. Que aí você tem lá uma amostra composta por 3 elementos, né? Que são produtos distintos. E a moda vai ser aquele que mais vendeu, por exemplo. Uma situação simples. Ah, entendi. Resumindo, é o que está na moda mesmo, pegando se a gente Exatamente. É exatamente com essa conotação. Tá bom, obrigada, viu? Que mais se repete mesmo, é o que está na moda, bem nesse termo. Tá bom, então, obrigada, professor. Bem, vamos falar agora de uma outra medida. Essa aqui ela é um pouquinho mais complexa, tá? Por isso que eu deixei ela por último. Bem, vamos falar da mediana. A mediana é aquela medida que divide o meu conjunto de dados ao meio, tá? Divide o meu conjunto de dados em 2 partes iguais. E isso é o que a gente caracteriza como mediana, tá? A mediana vai ser representada simbolicamente assim, M maiúsculo, D minúsculo, mediana. Tá aqui a definição, divide o conjunto de dados em 2 partes iguais, com o mesmo número de elementos em cada parte. É isso que vai definir a mediana. Então, se eu estou pegando um conjunto todo, é como se eu tivesse uma barra de chocolate, e essa barra de chocolate tem 4 pedacinhos lá, né, naquele formato lá do chocolate, e aí, para eu dividir ao meio, né, eu divido 2 para um, 2 para outro, né, 2 pedacinhos lá. Tá? Então, seria mais ou menos nesse sentido. No fim das contas, é o valor central. Tá? Vai representar o valor central de um rol. Se eu estou falando aqui de rol, eu estou falando de dado ordenado. Então, percebam que toda vez que eu tiver que calcular mediana, eu necessariamente preciso ordenar o meu conjunto. E por isso que mediana é uma medida apropriada para dados quantitativos ou variáveis quantitativas, tá? Porque eu necessariamente devo ordenar o conjunto. Gente, tem alguém aí com o microfone aberto. Nós temos 2 situações para calcular a mediana, a depender do número de valores que a minha amostra possui. Vou apresentar um primeiro caso aqui,
que é quando eu tenho uma quantidade ímpar de valores, ou seja, quando eu tenho 3 observações, quando eu tenho 5 observações, quando eu tenho 7, 9, 11, 13, 15, um valor ímpar, desculpa, um valor ímpar, tá? De valores. A minha amostra contém um número ímpar de valores. E aí eu tenho aqui um exemplo para a gente entender o conceito de mediana. Vou usar vou chamar uma variável y, uma variável numérica, tá? Perceba que aqui eu mudei, não estou usando o x, estou usando o y, tá certo? Então aqui eu tenho y, tá certo? Eu tenho aqui os valores para a amostra y, né? A variável y, a amostra está aqui. E esse índice I varia conforme está mostrado aqui em cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente tem 7 observações, ou seja, a nossa amostra tem 7 valores, tá certo? Mostrados dessa maneira. Percebam que eles já estão ordenados, e isso nem sempre vai acontecer. Quando não estiver ordenado, vocês sempre que for pedido para calcular mediana, vocês deverão lembrar que é preciso fazer a ordenação antes. Tanto faz ordem crescente ou decrescente, que isso não vai influenciar no cálculo da mediana. O importante é fazer a ordenação. O usual é se ordenar de maneira crescente, mas não que isso seja a regra, tá? Então, vamos lá. A gente tem 7 observações aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Já ordenados, ó, de forma crescente, do menor para o maior. Então, beleza, eu já tenho aqui um rol, tá? Então, eu só olho para esses valores aqui. Esses números aqui de cima são apenas para representar a ordenação. A mediana, para o caso de quantidade ímpar de valores, vai ser aquele valor da minha amostra ou do meu conjunto que vai ocupar a posição obtida por esse cálculo aqui, ó. Estou chamando essa posição I. Então, vai ser esse índice que está aqui, ó, no Y. Esse I aqui. Tá? Vai ser N mais 1 sobre 2, onde esse N representa o meu total de observações na amostra, ou no meu conjunto. Desse exemplo aqui, eu tenho 7 observações, tenho 7 valores. Então, esse N mais 1 vira 7 mais 1, dividido por 2. 7 mais 1 é 8, 8 dividido por 2 é 4. Esse I igual a 4 está me dizendo que a mediana é quem está na 4ª posição. Então, cuidado, não quer dizer que a minha mediana é número 4. A mediana é quem ocupa esta posição aqui. Por isso que eu coloquei entre parênteses. Daí, a gente precisa voltar lá na nossa amostra e verificar quem está na 4ª posição. 860. Então, o 860 é a mediana desse conjunto. Então, pela definição, é para ser aquela posição, aquele valor que divide a amostra em 2 partes iguais. Então, vejam só. Antes de 860, nós temos 3 valores. Depois de 860, nós também temos 3 valores. Então, de fato, dividiu 3 para lá, 3 para cá. Dividiu em 2 partes iguais. Temos também um segundo caso. O segundo caso é quando eu tenho uma quantidade par de valores na minha amostra. Ou seja, quando eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 16, 18, 20 e assim sucessivamente, tá? Quando a gente tem um número par de valores, o nosso cálculo, a nossa obtenção da mediana, ela tem um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, veja lá, eu tenho uma amostra que eu estou chamando de variável Z, e esses valores para a minha variável Z são apresentados aqui, tá certo? Então, ZI, onde esse I varia de 1 até 6, porque eu tenho 6 valores, né? Esse, então, é o Z1, esse é o Z2, esse é o Z3, esse é o Z4, esse é o Z5 e este é o Z6. Tá certo? A gente não vai ter esse valor central como a gente teve lá no caso de valores ímpares, né? Onde o 860 ficava ali no centro e aí ele tinha um número igual, tanto para a direita quanto para a esquerda dele. Quando a gente tem uma quantidade par, isso não ocorre. Por isso, a gente tem que fazer o seguinte cálculo. A mediana, ela vai corresponder ao valor médio
entre os valores centrais, tá? Então, vai ser o valor médio, vai ser um valor fictício. Ele não vai estar na minha amostra, mas se ele estivesse, seria ele o valor da mediana, porque dividiria a minha amostra em duas partes iguais. Então, olha lá. A mediana vai corresponder a essa média entre os valores de posição, né? Então, tá aqui, ó, o I. O primeiro I, por isso que eu chamei I1, vai ser obtido por N sobre 2, lembrando que esse N sempre vai se referir ao número de observações. Um segundo I, que eu chamei de I2, vai ser N sobre 2, mesmo N daqui, só que agora acrescido de 1, tá bom? Então, vamos lá, encontrar essas posições. O meu primeiro I, da primeira posição, vai ser N sobre 2, né? Neste caso, eu tenho 6 observações, 6 valores. Então, meu N aqui é 6. 6 sobre 2. Essa conta é igual a 3. Esse resultado 3 me diz que é o valor de terceira posição. Então, vamos lá. A gente volta aqui, ó, o de terceira posição é o 80. Perceba que aqui também já está ordenado, tá? Já é um rol. Também é exigido isso. Então, de terceira posição é o 80. Ok? Guarda essa informação. Só que eu preciso ainda obter o elemento da outra posição, que é o que eu chamei de I2. É N sobre 2 mais 1. N é 6. 6 sobre 2, que é 3, somado 1, é 4. Então, é quem ocupa a quarta posição, vai ser o elemento que vai compor a minha mediana. A quarta posição se encontra o número 92. Então, a mediana vai ser o valor médio entre esses valores, entre 80 e 92. Então, tá aqui, ó. É o de terceira e o de quarta. Por isso, a mediana é o Z3 mais o Z4 dividido por 2. Quando eu falar de valor médio, eu estou me referindo à média aritmética simples, tá? Então, se eu estou somando dois valores, eu divido por 2, porque é a quantidade de valores que eu estou somando. Quem está na terceira posição é o 80. Quem está na quarta posição é o 92. Então, é 80 mais 92 dividido por 2. Essa conta resulta em 86. Perceba que ele não se encontra aqui na minha amostra. No entanto, perceba que 86 é um valor que está entre 80 e 92. Então, considerando que ele seja um valor existente aqui no meu conjunto, na mediana, né, para esses casos aqui, sempre vai ser um valor fictício. Ele vai estar aqui entre 80 e 92, agora sim, ele vai dividir a minha amostra em duas partes iguais. Então, percebam, 3 antes dele, mais 3 depois dele. Então, satisfaz a definição de mediana. Mas, professor, Oi. essa aí seria a fórmula, então. Sim. Sempre vai ser a fórmula quando Sim. formular, sempre vai ser I1 e I2. Exato. A média de I1 e I2. E outra pergunta que eu te faço é, dando um exemplo no mundo real, onde que eu usaria mediana? Mediana, quando você quer, às vezes a média não é uma boa medida para representar um conjunto de valores, né? Lembra que mediana e média são medidas estatísticas apropriadas para medidas quantitativas, né? Para valores quantitativos. Vamos supor, você tem 10 observações de idade de um conjunto de clientes, por exemplo, do teu setor, do comércio. Vamos supor, você tem um negócio e aí você está montando o perfil dos seus clientes. Vamos supor que a idade dos seus clientes, segundo o cadastro que você possui de cada um, seja muito heterogênea. Ser muito heterogênea é ser muito distinta. Vamos supor que você tem clientes de 15 anos e você também tem clientes de 80 anos. A média não vai ser uma boa medida para representar, né? Porque se você tiver valores muito distintos para a tua variável, no caso a idade, a média, ela de fato acaba não representando esse conjunto de maneira apropriada, porque ela resume demais e aí, de repente, você não sabe se você tem clientes mais velhos ou clientes mais jovens, quando você obtém a média para esse conjunto. Então, a mediana, que é um valor central, que não tem essa influência desses valores extremos, nesse caso seria uma medida apropriada, porque ela vai estar ali no centro do teu conjunto. Se você tem clientes de 15 a 80 anos, possivelmente você vai ter uma mediana lá entre os 40, 42, então, de fato, isso representa
mais fielmente a idade do teu cliente. Então, aí você vai ter a idade mediana em vez da idade média. Então, ou seja, a mediana sempre vai ser o valor central. Sempre, por definição. Entendi. Tá Tá bom? bom. Tá bom, Então, obrigada. assim, na realidade, isso vai depender do teu conjunto que você está analisando. Se ele for muito heterogêneo, peraí que eu estou aqui admitindo gente, eu estava já... Se o conjunto for muito heterogêneo de valores, recomenda-se o uso da mediana. Agora, se você tem valores não muito distintos, aí o uso da média é uma medida boa, porque ela vai ser fiel ao conjunto como um todo. Porque a intenção, sempre quando você resume conjunto de dados por essas medidas, não é perder informação, mas sim ganhar, né? Você quer ganhar informação e você quer resumir a informação, né? Para que você possa transmitir o resultado de maneira que seja compreendida por quem você vai apresentar, para quem você vai apresentar. Tá certo. Ô Marcelo, mas independente da quantidade de dados, suponha que eu vá avaliar um banco de dados aí bem grande, bem extenso. Nesse caso, por exemplo, existe uma melhor, que eu não saiba o que eu vou encontrar lá, por exemplo. Suponha que eu não saiba. Existe uma que é melhor, uma que tanto faz, independente da quantidade de dados, como que é? Não, numa situação de um banco muito extenso, onde a gente não consegue olhar para todo o conjunto e ter essa noção de se é muito ou não heterogêneo, a gente calcula as duas medidas. E aí a gente compara. Se elas estiverem próximas em valor, é porque tanto faz. Aí, se elas forem muito distintas, né, vamos supor, você obteve uma média 20 e uma mediana de 37, por exemplo, quer dizer que você tem um conjunto heterogêneo. Aí, na realidade, fica a teu critério qual dessas medidas utilizar. A que for mais fiel para representar o teu conjunto, né? Entendi. Tá. Tá bom? Tá certo. Obrigada, Marcelo. Então, deixa eu ver aqui, tá chegando mais gente. Oi, gente, com o microfone ligado. Professor. Oi. Então, é válido eu falar, tipo assim, no caso, quando os números for, a quantidade for par, não é mais fácil eu pegar logo o central, eu pegar, ver quem é que está ali no centro, sem precisar fazer aquela formulazinha? Também não dá certo? Então, acho que, na realidade, eu vou voltar aqui, tá? Quando você não tem uma quantidade de valores pares, você não tem um valor real de mediana, né, existente. Eu acho que você quis se referir ao primeiro caso, né? Quando você tem um número ímpar, você tem um centro, né? O centro está aqui, ó. Esse é o centro, né? E aí deixa 3 para um lado, 3 para um outro, que satisfaz a definição de mediana. Sim, na realidade, o que você está sugerindo passa por aqui, né? É só olhar o valor central, não é assim? Só olhar o valor central é passar por aqui. Se você consegue fazer essa olhada, né? Consegue dar essa olhada sem... Não, eu quis dizer nos números pares. O ímpar até tem que fazer essa fórmula para poder encontrar a média dos dois. Sim. Mas eu falo mais mesmo em questão, quando for um número par. Eu só olhando o par, eu já consigo identificar quem é que está ali central e dividi-los por 2. Entendeu? Pois não, sim, não, eu entendi agora. Você consegue fazer isso que você está dizendo, mas numa situação de muitos registros, você não conseguiria, lembra? Que nem o que a Juliana exemplificou. Vamos supor, você tem um banco muito extenso. Vamos supor que a gente tem um conjunto de valores de 300 valores, né? Quem que é o centro ali desses 300 valores, né? Se você divide por 2, obviamente você vai ter lá o 150, né? Então vai ser por ali. Mas para você ter uma certeza, é sempre legal você fazer esse cálculo da posição, para você ter uma segurança de que média que valores de posição para você usar no cálculo dessa média, né? A mediana ela se torna uma média. Entendi, então, valeu. Vamos ver aqui mais exemplos, só para a gente fixar essa definição da mediana. Vamos lá, a gente tem aqui um conjunto de valores, ó, 9, 12, 8, 6,
14, 11, 5. Vamos supor que isso aqui seja o número de anos de trabalho numa determinada empresa, né? Nós temos lá uma amostra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 registros, né? Onde esse valor seja o número de anos de vínculo, por exemplo. Em primeiro lugar, a gente tem que organizar esses dados, né, ou em ordem crescente ou decrescente. Estou ordenando de maneira crescente porque é o usual, né? Se a gente for nos livros de estatística, a gente vai ver que geralmente é apresentado de maneira crescente o rol. Mas isso não é regra, isso não é obrigatoriedade. Eu poderia ordenar começando do maior para o menor, que a gente ia ter isso aqui inverso, né? Ia ter o primeiro 14, depois o 12, depois o 11, depois o 9, depois o 8, depois o 6, depois o 5. Então, tanto faz. Para calcular a mediana, tanto faz ordenar crescente ou decrescente. Como eu observei aqui, já comentei com vocês, a gente tem 7 valores, então a gente tem uma quantidade ímpar de observações. Então, a gente vai cair naquela primeira regra, né, no primeiro caso, para calcular a mediana, né, porque é o que eu quero calcular, não, calcular a mediana. Então, a mediana vai ser dada, né, pelo valor central, né, é o valor de posição n mais 1 sobre 2. Lembra lá do primeiro caso? Meu n é 7, 7 mais 1 é 8, 8 sobre 2 é 4. Então, é quem ocupa a quarta posição. Cuidado, sempre. Esses resultados me dão a posição do número. O número da amostra é quem vai ser a mediana. Então, recapitulando. A posição vai ser o registro de posição n mais 1 sobre 2, que é lá o meu primeiro caso, porque a gente está no caso de quantidade ímpar de valores. Então, é 7 mais 1, que é 8, sobre 2. 8 sobre 2 é 4. Então, é quem ocupa a quarta posição. Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Então, é este valor aqui que será a nossa mediana. Percebam, 3 para um lado, 3 para o outro. Dividiu o conjunto em duas partes iguais. Né? Nesse caso, ele fica aqui isolado, porque ele é o valor central de fato. Tá aí. Olha só. Agora a gente vai rever um exemplo de números pares, né? De quantidades pares de valores. Temos aqui esse conjunto, 6, 8, 9, 11, 12, 14. Já está ordenado, né? Então, é sempre bom a gente dar uma olhadinha no conjunto, quando é pedido o cálculo da mediana, olha para o conjunto, verifica se ele está ordenado, ou seja, se ele já está transformado em rol, tá certo? Temos aqui 6 registros, então temos uma quantidade par de valores, caímos no segundo caso, na segunda regra, temos que identificar a posição n sobre 2, né? 6 sobre 2, que é 3, então é a terceira posição. N sobre 2 mais 1, então é 3 mais 1, que é 4. Então, quem está na posição 3 e na posição 4, a gente olha. 1, 2, 3 e 4. Então, é a média entre 9 e 11. Na média aritmética simples. 9 mais 11 sobre 2, que vai resultar em 10. Então, o 10, que está aqui entre 9 e 11, hipoteticamente, né, porque ele, no real ele não se encontra, ele divide esse conjunto em duas partes iguais. 3 para um lado, 3 para o outro lado dele. Tudo que eu tenho apresentado aqui para vocês são medidas de posição para dados ditos não agrupados. Tá? Dados não agrupados. É quando a gente tem lá um conjunto de dados solto, né? Vamos supor, eu tenho lá numa planilha, ou eu tenho numa tabela, ou tenho isso registrado de alguma maneira que não está apresentado numa tabela de distribuição de frequências. Tabela de distribuição de frequências foi a nossa última aula, se eu não me engano, antes da atividade de avaliação.
que é uma maneira também, é um método de resumo de dados, né? E a partir dessas tabelas, a gente também consegue calcular essas medidas, tá? Então, a gente vai agora olhar medidas de posição para dados agrupados em tabelas de distribuição de frequências. Então, vamos lá. Então, olha só. A gente já montou a tabela, tá? Isso aqui a gente fez na aula de distribuição de frequências. A gente tinha um conjunto de dados brutos, que a gente chamava de dados brutos, e aí eu pedia para a gente montar a distribuição de frequências dos valores. Eram valores de pesos, né? Que é a massa corporal, que a gente chama de peso. E aí a gente tinha lá um total de 30 valores, onde a gente tinha 3 valores de peso igual a 21, a gente tinha 2 valores de peso igual a 22, e assim sucessivamente. Então, a gente tem aqui uma tabela de distribuição de frequências, onde a gente tem a frequência absoluta. Vale lembrar que a minha variável é sempre apresentada na primeira coluna, que é o peso para este exemplo, tá? A partir da segunda coluna, eu tenho as estatísticas para a variável. Nesse caso, eu tenho a frequência absoluta, tá? A frequência absoluta simples para variável peso. Então, a gente consegue calcular a média aritmética, tá? A média aritmética simples, a partir de uma tabela de distribuição de frequências, por essa fórmula matemática aqui. Eu tenho o xi, tá? Eu estou chamando o meu peso de xi, vezes o fi, eu estou chamando a frequência de fi. Então, perceba que vai ser o produto disso por isso em cada linha, E eu vou dividir, e vou somar, depois de fazer o produto de cada linha, vou somar e vou dividir pelo total de registros que a minha tabela possui. Veja só, eu tenho 30, né? Claro que apresentados assim de maneira um pouco mais resumida, mas eu tenho 30 valores de peso. Então, para facilitar esse cálculo de média aritmética simples, eu crio uma terceira coluna na minha tabela de distribuição de frequências, que representa justamente o produto, ó, de xi por fi. Então, eu tenho aqui, ó, x1, f1, 21 vezes 3, igual a 63, que é o xi vezes fi, né? Esse i varia dependendo da linha aqui, né? Então, é x1 vezes f1 é 63, que é obtido a partir desse produto aqui, ó. 21 vezes 3, 63. Guarda isso. Segunda linha, então é o meu x2. Segunda linha, f2. 22 vezes 2, 44. 23 vezes 2, 46. 24 vezes 1, 24. 25 vezes 4, 100. 26 vezes 3, 78. 28 vezes 1, 28. 30 vezes 1, 30. 31 vezes 3, 93. 32 vezes 1, 32. 33 vezes 3, 99. 34 vezes 3, 102. 35 vezes 2, 70. 36 vezes 1, 36. Aqui, agora a gente soma esses resultados obtidos dessas contas. Então, somando 63 até o 36, eu vou ter 845. Então, eu tenho a soma dos produtos calculados, exatamente o que está dito aqui, ó. Soma dos produtos ou das multiplicações, tá certo? Então, quando a gente calcula essa terceira coluna, isso facilita muito para a gente o cálculo dessa média. Então, basta pegar esse valor 845, trazer aqui no numerador dessa razão, ou desse quociente, e dividi-lo pelo total de valores. Agora sim, é bem semelhante àquela média aritmética que eu apresentei anteriormente.
Então, 845 dividido por 30 é aproximadamente igual a este valor, 28,1667. Então, essa aqui é a idade, desculpa, é o peso médio do meu conjunto de dados. Então, essa é a média do peso, tá? É a média de peso dessa amostra. E esse cálculo é realizado quando eu tenho uma tabela desta maneira apresentada. Eu não tenho o conjunto todo, o conjunto apresentado de maneira bruta. Ele já está apresentado em uma tabela de distribuição. Moda. Moda é o valor mais frequente, não mudou. A definição de moda é a mesma. Para identificar a moda, nesse caso aqui, que eu tenho uma tabela de distribuição de frequências, né, para dados agrupados assim, dados agrupados de maneira simples, basta olhar a maior frequência. Então, é exatamente aquilo que a Juliana diz. É o que está mais na moda. Então, deixa isso na cabeça. Moda é aquilo que está na moda, que está mais frequente, está mais na moda. Basta olhar a maior frequência. Pode acontecer mais de um ter a mesma quantidade de frequência. Quando isso ocorrer, a gente vai ter mais de uma moda. Pode acontecer também de nenhum se repetir. Se nenhum se repete, vamos supor que todas as frequências aqui fossem iguais a 1, eu não teria repetição de peso, né? Aqui, ó, eu tenho a maior frequência é 4 e é para o peso 25. Isso quer dizer que o peso 25 repete 4 vezes e é o peso que mais repete nessa minha amostra. Portanto, o 25 vai ser a moda dessa variável, desse conjunto aqui. É bem simples, basta olhar para a tabela e identificar. Ou ele terá moda, ou ele não terá moda, ou ele terá mais de uma moda. Então, a gente tem essas três situações. Então, quando não se repete nenhum, Marcelo, é que não tem moda. Exato, não tem moda. Tá. Tá bom? Professor, Pois não. você vai dar mais matéria além dessas coisas que você já explicou? Você está falando de hoje? Vou sim, vou continuar um pouco mais. Não vou me demorar muito não, porque eu vou abrir para dúvidas, mas eu ainda tenho coisas para apresentar. Por quê? Não, só para saber. Obrigado. Tá bom. Que tem bastante coisa, né? Então, olha lá. Mediana. Vamos calcular a mediana. Já vimos mediana para dados brutos. Vamos ver mediana para dados agrupados. Vamos usar, por exemplo, gente, tem um microfone aberto. Isso. Então, vamos usar a mesma tabela, tá? Tabela de pesos. Então, a gente tem lá a variável de pesos, né? Uma amostra de pesos. E temos 30 valores de pesos representados numa tabela de distribuição de frequências. Estou, por enquanto, usando a frequência simples, mas vocês vão ver que para a mediana, eu vou recorrer a um outro tipo de frequência que, inclusive, eu já apresentei para vocês, né? As regras anteriores que eu apresentei, lembra? Quando eu tinha um número par de valores, era calculada a média dos valores centrais. Quando eu tinha um número ímpar de valores, bastava identificar a posição do valor central. Então, aquelas regras também valem aqui. Então, basta olhar aqui para o total, né? O número de valores da minha variável, da minha amostra, eu tenho 30 valores de peso. 30 é um número par. Portanto, a gente vai cair no segundo caso. O segundo caso é identificar os dois valores centrais e extrair a média aritmética deles. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Então, vejam só, para facilitar a minha identificação, né, eu lembro que eu tinha o I1 e 2, era N sobre 2 mais 1. N sobre 2 resulta 15, né? Porque meu N é 30. 30 sobre 2 é 15. Então, é quem está na 15ª posição. N sobre 2 mais 1 vai ser 15 mais 1, que vai ser 16. Então, vai ser a média entre quem está na 15ª e na 16ª posição. Para facilitar de uma maneira rápida, assim, para a gente identificar quem está na 15ª, quem está na 16ª,
A coluna de frequência acumulada, ela ajuda bastante. Lembra o que era a frequência acumulada? Era o acúmulo das frequências de cada linha. A primeira linha, a frequência acumulada, sempre é igual à frequência simples. A partir da segunda linha é que isso muda. Por quê? Vai ser a frequência da linha anterior somado com a frequência da linha atual. Se eu estiver na segunda linha, então acumulado vai ser entre esses dois valores. 3 mais 2, 5. Da terceira linha vai ser este acumulado mais o de baixo. 2, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 1, 16. 16 mais 1, 17. 17 mais 3, 20. 20 mais 1, 21. 21 mais 3, 24. 24 mais 3, 27. 27 mais 2, 29. 29 mais 1, 30. Então, a gente vai ter sempre esse último valor aqui, ó, da minha coluna de frequência acumulada, exatamente igual à minha frequência total. Então, é uma forma até da gente verificar se fez as contas corretas. Se esse número aqui resultar igual ao número total de frequências, é porque a gente acertou aí na acumulação das frequências. Então, veja só. Quem estiver na 15ª e na 16ª, se a gente vai acumulando aqui, isso já está ordenado, ó, do menor para o maior. Lembrando que mediana sempre exige que o meu conjunto esteja ordenado. Se eu estou aqui usando uma medida numérica, peso é uma medida numérica, é uma variável numérica. Mediana, então, cabe fazer o cálculo para essa variável. Ordenada do menor para o maior, ok, então isso é um rol, né? Só que é um rol agrupado. Então, beleza. Então, a gente olha para cá e chega aqui, ó, na 15ª posição. Quem está na 15ª posição é o 26, não é 3. 3 é a frequência, é o 26. Então, na 15ª posição é o 26. Na 16ª posição está o 28, peso 28. Portanto, a mediana será a média entre 26 e 28. Aqui, ó, 26 e 28 dividido por 2. Essa soma dividida por 2 é igual a 27. Perceba que o 27 não está realmente aqui. Mas, se ele estivesse, a gente teria 15 antes dele e 15 depois dele, dividindo o meu conjunto de valores de peso em duas partes iguais. Então, atendendo à definição de mediana. Continuando, tá? Agora a gente falou de tabela de distribuição de frequência simples. Mas lembra que eu apresentei para vocês também a distribuição de frequências em classes, né? Existe também essa tabela de distribuição de frequências com os valores agrupados em classes de valores, né? Então, em vez de colocar lá os valores existentes na amostra, eu coloco a classe de valores existente, né? Que aí a gente vai ter o número de registros lá. Vamos lá, vamos supor que a gente também tem informações de peso, tá? Então, isso aqui são registros de pesos. A gente montou, isso a gente já viu lá na aula de distribuição de frequência, então não vou me deter nesses detalhes, mas eu vou dizer o que essa tabela está me falando. Entre 30 e 43, a gente tem 7 valores de pesos, tá? Entre 43 e 53, a gente tem 5 valores de peso. Não sei qual é deles aqui, tá? Eu só sei que dentro dessa faixa de valores tem 5 valores de pesos. Entre 53 e 63 temos 9 valores. Entre 63 e 73 temos 11. Entre 73 e 83 temos 10. Entre 83 e 93 temos 6. Entre 93 e 103 temos 2 valores. Tá? Qualquer valor aqui dentro dessa faixa de valores.
A soma das frequências é igual a 50. Isso quer dizer que os valores que estão aqui dentro dessas classes são 50 valores de pesos. Tá? Eu não sei quais são esses valores de fato, mas eu sei que eles estão dentro dessas classes apresentadas na minha tabela. Quando a gente tem uma tabela de distribuição de frequências em classe, a gente perde um pouco de informação, né? Então, de certa maneira, a gente paga um preço para fazer uso dessa metodologia, dessa técnica, tá? Então, continuando aqui. Eu posso, assim como nas situações anteriores, calcular a média aritmética. A diferença é que da tabela de distribuição de frequência simples para a tabela de distribuição em classes, eu não vou ter o valor exato da variável, mas eu vou ter o ponto médio da classe. Tá? PM é o ponto médio. Vai ser o produto entre o ponto médio e a frequência da classe, e depois eu somo todos esses produtos. Aqui é 50, né? Aqui é 50, faltou eu trocar. Eu acabei copiando a fórmula, não mudei aqui. Então, ali é 50, tá? Aqui é 50. Para a gente calcular o ponto médio de cada classe, ó, percebe que tem uma variação aqui de I, tá? Tem uma variação. Para calcular o ponto médio de cada classe, basta somar os limites da classe, tá? Então, eu tenho para cada classe valores numéricos, né? Então, seria somar 33 mais 43 e dividir por 2. Então, 33 mais 43 dividido por 2. E aí eu vou ter um valor numérico. Esse numérico aqui é o ponto médio da primeira classe. Para a segunda classe, 43 mais 53. Por quê? Porque é o limite inferior da classe mais o limite superior da classe. 43 mais 53 dividido por 2. Vai me resultar nesse valor, 48. E assim eu calculo o ponto médio de cada uma das classes aqui. Tá? Isso vai ficar desta maneira como está apresentado. Perceba que aí ele fica somando, ó, em espaçamento igual. Por quê? Ó, 38 mais 10, 48 mais 10, 58, 68, 78. Por que está somando de 10 em 10? Porque é o comprimento dessa classe aqui, ó. 43 menos 33 é 10. 53 menos 43 é 10. Então, as nossas classes aqui construídas, elas têm comprimento 10. Então, se a gente quiser obter o ponto médio de cada classe de uma maneira mais simples, basta obter o ponto médio da primeira, 33 mais 43 sobre 2, que é 38, e somando o comprimento de cada classe, mais 10, 48, mais 10, 58, mais 10, 68, mais 10, 78, mais 10, 88, mais 10, 98. Então, a gente tem agora o ponto médio de cada uma das classes. E para obter esse PMI vezes FI, que é o ponto médio de cada linha da tabela vezes a frequência de cada linha da tabela. Então, para obter esse produto, que eu vou precisar dele para calcular a média, PMI vezes FI, que vai ser o ponto médio vezes a frequência, né, 38 vezes 7, que vai resultar nesse número, ó, 266. Então, PMI1, no caso, a primeira classe, que é 38, vezes F1, que é 7. Então, essa conta, esse produto é igual a 266. A mesma conta eu faço para as demais linhas. Então, é 48 vezes 5, 240. 58 vezes 9, igual a 522. 68 vezes 11, igual a 748. 78 vezes 10, 780. 88 vezes 6, 528. 98 vezes 2, 196. Esse número que está aqui é a soma desses valores, porque eu vou precisar disso, ó, soma. Então, 266 mais 240, mais 522, mais 748, mais 780, mais 528, mais 196, é igual a 3.280. Então, eu já tenho o numerador aqui da minha fórmula. Então, aqui eu coloquei correto.
Aqui eu preciso corrigir. Então, a minha média aritmética para uma tabela de distribuição de frequências apresentada em classes. Deixa eu aqui, tem alguém chegando. É obtido dessa maneira. Percebe que tem um pouquinho de trabalho aí, né? Porque tem que obter ponto médio, e aí depois fazer aqueles produtos, depois somar e tal. Ah, e quando que eu uso, quando é que eu tenho que fazer isso? Vamos supor que a gente tenha um relatório pronto já, onde a gente não tem acesso aos dados originais ou dados brutos da pesquisa, do resultado que gerou essa pesquisa, né? Aí alguém nos fornece uma tabela. Ah, a gente tem só essa tabela aqui, ó. Ah, eu queria obter a média desses valores. Vamos supor, eu só tinha valores de peso apresentado assim, em faixas. Não tinha os valores originais. Tá. Então, para eu ter uma média aproximada, eu posso recorrer a esse recurso aqui, né? Fazer uso desse recurso. Então, é a soma total, né, do produto entre ponto médio e frequência de cada classe, tá ali, 3.280, dividido pela quantidade de observações. Eu sei que aqui dentro, distribuído dentro dessas classes, eu tenho 50 valores de pesos. Eu só não sei que valores são esses. Né? Percebe que é essa informação que a gente perde. A gente não sabe quais são os valores. Ó. Desses 7 valores que eu tenho aqui ó, da primeira classe, eu tenho 7 valores de pesos que estão entre 33 e 43, eu não sei quais são esses valores. Eu sei que eles existem ali dentro, estão dentro dessa faixa de valores, mas eu não sei que valores são esses de fato. Né? É essa perda de informação que a gente tem quando a gente cria uma tabela desse tipo ou a gente trabalha com uma tabela desse tipo. Então, beleza, vamos dividir aqui, ó, 3.280, 3.280 por 50, eu tenho aproximadamente esse valor, 65,6. Então, essa aqui é a média de pesos, tá? Porque eu tenho valores de pesos aqui. Nossa variável são valores de pesos, distribuídos em classes dessa maneira. Então, meu peso médio é este valor, 65,6. Agora, dessa aula aqui, a gente tem alguns exercícios, tá? Para fazer. Deixa eu ver aqui quem está chegando. Eu vou explicar cada exercício e eu vou deixar para vocês fazerem. Na aula que vem, eu trago a correção. Então, vamos lá. Eu tenho como primeiro exercício o seguinte: assinale a alternativa que contém o conjunto com a maior média. Se eu estou falando de só média, porque eu estou me referindo à média aritmética. Então, como é que a gente vai descobrir qual é o conjunto que tem a maior média? É calcular a média para cada conjunto. Então, é 409 mais 337 mais 104. Esse resultado somado, né? Divide por 3, porque a gente tem 3 valores. Da mesma maneira, no item B, 131 mais 115 mais 302, o total dividido por 3. E assim para a letra C, para a letra D e para a letra E. A gente vai ter valores médios encontrados aqui. O que for o maior vai responder o que o exercício pede. Exercício 2, tá aqui número 3 porque eu copiei de algum lugar, tá? Mas é o exercício 2. Diz o seguinte: observe o seguinte conjunto de dados. Então, tá aqui, ó, 12, 27, 16, 42, 16, 23, 41, 25. Com relação à média, a mediana e a moda do conjunto, né, anterior, que é esse conjunto, assinale a alternativa. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? No item A, ele diz assim, ó, a moda é menor que a média, que é menor que a mediana. Aí para isso, para você saber isso, você tem que calcular a moda desse conjunto, calcular a média desse conjunto e também a mediana, tá certo? Para vocês verificarem se isto aqui é verdade. Se for, a resposta é o item A. Se não for, tá, a gente tem que olhar para os outros itens. O que ele diz aqui no item B? Ele diz que a moda é menor que a mediana. A mediana é menor que a média.
Então, a mediana está entre é maior que a moda e menor que a média. Isso é verdade? Como que eu vou saber? Calculando essas medidas. Eu vou calcular só uma vez e vou verificar onde que está a verdade aqui. O item C, mediana menor que moda, moda menor que média. Isso é verdade? Se for, a gente assinala o item C como resposta para o exercício. E da mesma maneira para o item D e para o item E. O D, mediana menor que média, média menor que moda. Item E, média menor que moda, moda menor que mediana. Então, a gente tem que calcular, nesse exercício aqui, a média aritmética simples, temos que calcular a moda e temos que calcular a mediana. Vamos ver quantos valores nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente tem 8 valores. Então, a gente vai cair naquele segundo caso, que é o número de observações, número par de observações. Né? Então, vamos ter que achar os dois valores centrais e tal, fazer a média entre os valores centrais, para poder achar a mediana. A moda é fácil, basta olhar para ver quem se repete aí, e a média é a soma dividido pela quantidade, né? No caso, 8. Exercício 3. Observe a tabela 2.13, que é essa aqui, 2.13, em que constam as idades de 20 crianças que participam de um projeto social. Assinale a alternativa que contém a média e a mediana das idades das crianças. Por isso que eu apresentei para vocês a maneira de calcular média e mediana de tabela de distribuição de frequências, né? A gente tem aqui, ó, uma tabela de distribuição de frequências. Tem aqui proporção e porcentagem, na realidade nem precisa olhar para isso, basta olhar para o valor, nossa variável é a idade, né? Então, ela quer a média é a mediana da idade, né? Então, a nossa variável é a idade, a gente tem aqui a nossa primeira estatística como a frequência absoluta. O que isso está dizendo? Que nós temos 4 crianças, né, com 7 anos. Que nós temos 4 crianças com 8 anos. Nós temos 5 crianças com 9 anos. Nós temos 3 crianças com 10 anos. E 3 crianças com 11 e 1 criança com 12 anos. Temos no total 20 crianças na minha amostra. Então, como é que a gente vai calcular a média? Lembra que era o produto do valor pela frequência, então é 27 vezes 4, vamos ter uma terceira coluna aqui como produto, 28, 8 vezes 4, 32, 9 vezes 5, 45, 10 vezes 3, 30, 11 vezes 3, 33, 12 vezes 1 é 12. E aí a gente soma esses valores e vai ter um total aqui. Esse total dividido por 20 nos fornecerá a média aritmética, tá? A média aritmética. Para obter a mediana, lembra que eu usei a frequência acumulada? Já estão ordenados, então aqui eu já tenho um rol, né? Agrupado pela frequência. Então, a gente vai ter, se a gente tem 20 valores, a gente também está na situação de número par de observações. Então, temos que obter a média entre os dois valores centrais. Então, é n sobre 2, 20 sobre 2 é 10. E o outro é n sobre 2 mais 1, que vai ser 11. Então, tenho que ver quem está na 10ª posição e quem está na 11ª posição. Vou somar esses dois valores e dividir por 2. E aí eu vou encontrar a mediana, tá bom? Exercício 4. Esse exercício 4 é um exercício sobre média ponderada, tá? Vou explicar por que é um exercício sobre média ponderada. Diz o seguinte: em uma turma de 40 alunos, então a gente tem o N aqui igual a 40, há alguns com 20 anos, e com 21 anos, com 24 anos e ainda outros com 28. Então, é legal, se vocês acharem bom, que ajuda, construir uma tabelinha. Então, coloca lá 20 anos,
21, 24, 28. A quantidade de alunos, a gente sabe que o total é 40, né? Então, o total aqui vai ser 40. A quantidade de alunos com cada uma dessas idades é apresentada na figura 2.20, que é essa figura aqui. Isso é um gráfico de pizza. Mas veja só, que essa quantidade que ele apresenta, ele não me dá a frequência absoluta, ele me dá a porcentagem. Então, olha só, o que ele diz, né? A gente nem precisa também obter a média ponderada. Pode fazer até pela média simples também, estou pensando aqui. Então, veja só. 20 anos. 20 anos. Então, dos 40, 20% deles tem 20 anos. Então, quanto que é 20% de 40? Então, se você faz esse cálculo, né? 40 vezes 20%, a gente vai ter um número aqui. Então, a gente vai saber quantas pessoas têm 20 anos. Então, na tabelinha que eu falei para vocês criarem, você pode fazer esse cálculo e colocar aqui do lado da idade 20. Então, você vai ter a variável, que é a idade, você vai ter na segunda coluna a frequência. Para 21, está dizendo que 40% tem 21 anos. Então, 40% dos 40 alunos. Então, 40, né? 40 o valor vezes 40%. Cuidado que esse cálculo aqui, ó, você tem que usar a porcentagem para obter o valor correto. Para 24, né? Você tem 30%. Então, 40 vezes 30% tem 24. Coloca aqui também a frequência. Vai encontrar a frequência absoluta. No final das contas, tem lá 10% tem 28. Então, você vai chegar numa tabelinha das idades, que tem o teu conjunto, né? De 40 valores. E a quantidade que cada idade de valores para cada idade. O que ele quer? Que a média. Tem alguém chegando. Que é a média aritmética simples, né? Se ele falar média, é porque é a aritmética simples, tá? Então, basta multiplicar, lembra? O valor pela frequência e depois somar. Que aí pode até criar aqui uma terceira coluna na tabela que eu estou sugerindo de vocês criarem. Aí sim, você vai pegar aquele total, dividir por 40, porque é o número de observações, né? O número de registros que a gente tem, né? Da variável, que é a idade. E vai, enfim, chegar no valor, tá? Então, essas alternativas aqui é a média da idade desse povo aqui, desses 40 alunos. Aí você vai chegar num desses resultados. Um deles é o correto, tá? Um deles é o correto. Tem exercício 5, acho que são 6 exercícios ou 7, tá? Vamos vou mostrar com calma cada um, para vocês resolverem, tentar até a semana que vem. Calcule a média, a mediana e a moda do seguinte conjunto de dados, tá? Então, a gente tem aqui, ó, um conjunto de dados, depois classifique o conjunto com relação à quantidade de modas, tá? Então, a gente tem aqui esse conjunto todo, né? E aí a gente vai obter a moda dele também, a média, a mediana, mas aí eu quero que classifique com relação à moda. Esse conjunto tem uma moda só. Se ele tem uma moda só, ele é um valor modal, né? Ele vai ter um valor modal, unimodal. Se ele tem mais de uma moda, ele vai ser multimodal. É essa classificação que ele está querendo. Se ele não tem moda, ele será amodal, tá bom? Então, é dessa maneira que eu gostaria que vocês classificassem o conjunto. Acho que tinha alguém chegando. Tem. Acho que são só 6 mesmo. Então, é exercício 6, porque aqui aparece 7, mas são só 6. Considere o seguinte conjunto de dados. Então, está aqui o meu conjunto, ó. 1932, Y, 1596, 1649, 1597. O que se pede nesse exercício? Calcule o valor de Y, então é isso aqui, ó, que eu quero descobrir, sabendo que a média do conjunto é 1646. Qual é a definição de média? Se eu estou falando só média, é média simples, tá? Média aritmética. É a soma desses valores dividido pela quantidade, que é 1, 2, 3, 4, 5.
Então, a soma desses valores dividido por 5 tem que ser igual a 1.646. E aí a gente vai chegar numa equação simples, tá? Uma equação de uma incógnita. E aí é só isolar o valor de y que a gente acha ele bem facinho. Tá certo? É isso, eu falei, acho que um monte de coisa, por isso que eu não quero me delongar nessa aula, porque eu sei que tem muita informação. Tá certo? Eu vou encerrar a aula por aqui, eu vou parar a gravação e eu vou abrir para vocês perguntarem o que quiserem, tá? Então, só um minutinho. Eu vou parar de compartilhar a minha tela. Pronto. E eu vou encerrar a gravação.